Eles queriam construir uma casa. Só que o problema não estava em construir uma casa ou não. Porque todos nós queremos construir alguma coisa na vida. É intenção nossa não vivermos exatamente como vivemos. A intenção nossa durante a vida é sempre e toda vez estar construindo alguma coisa, estar vivendo uma novidade, sim ou não? Então, esses homens queriam a casa. A Bíblia diz por que motivo e qual era a intenção deles, mas a Bíblia fala assim. E aí eles decidem construir a casa. O problema não estava nisso. O problema é que, para tudo que nós temos que fazer na Bíblia, na vida, nós temos que ter fundamento, estrutura. Para tudo, a gente precisa ter base. Eu sempre falo que se nós tivermos raízes bem fincadas, a Bíblia é tão clara em dizer que, mesmo que a árvore esteja cortada e arrancada as suas raízes, ao cheiro da água, ela torna de novo. Sabe por quê? Porque tem fundamento. E o que aconteceu? Eles estavam certos na escolha, porém na execução não. Eles escolheram o fundamento errado. Um prédio, ele pode ser muito bonito, ele pode ter a maior estrutura, planejamento da divisão do que vai ter esse compêndio predial, é muito bom. Mas o que mais importa, o mais importante, o que é mais vital para uma construção não é o tipo do seu acabamento, não é toda a ornamentação que for colocada nele, porque por mais que ele esteja bem montado, sem fundamento, nada fica de pé. Diga para o seu irmão assim: sem fundamento, nada fica de pé. Mas se eu for um homem sem fundamento, nada fica em pé. Quando eu era adolescente, minha avó morava ali perto do Canal 3, e uma vez a gente sabia que na rua a seguir da minha avó estava sendo construído um grande prédio. Mas um grande prédio. Era um prédio riquíssimo que estava sendo construído, entanto que a fachada dele era toda de mármore. Então era uma coisa linda o prédio que estava sendo montado. E ele ia ser um prédio de 8 andares, mas estava assim uma coisa de louco. Elevador panorâmico, lindo era, quase no Canal 3. Toda a estrutura que já estava praticamente terminada, faltava poucos detalhes para concluir, estava assim, conotava que, nossa, só burguês vai morar ali. Você tem ideia, era 2 apartamentos por andar, com varanda que ia da frente até o final, você podia andar por fora do prédio. Por fora do apartamento, você andava em todo o apartamento, por fora dele. Por fora, com a grade toda em bronze. Era lindo. Um belo dia, eu estou na casa da minha avó lá, daqui a pouco a gente escuta um estrondo muito forte, um barulho quase ensurdecedor, aquela gritaria, a gente sai para a rua, começa a ver o que era. O barulho veio de lá, e quando nós chegamos na rua, todo aquele prédio maravilhoso, lindo, usado material espetacular, todo aquele prédio tinha caído por terra. Ou seja, quando nós chegamos na rua, a visão não era mais de um prédio impetuoso, um prédio vistoso. A visão que tinha-se agora era só de ruínas, pedras jogadas para tudo que era canto, casas que foram atingidas com os destroços de um enorme prédio, lindo. Todo mundo que passava queria morar naquele prédio, todo mundo. O prédio, 90% vendido, todos os apartamentos, 90%, tudo foi para o chão. Nessa que foi para o chão, 8 dos funcionários que trabalharam no prédio desde quando começaram, infelizmente perderam suas vidas.
foram encontrados os escombros, porque eles estavam fazendo a última parte que faltava dentro do prédio, para então ser entregado o prédio. Desses 8, 4 eram de uma empresa que estava instalando o sistema de refrigeração do prédio. Ou seja, os banheiros não precisavam ter janelas, porque era ar-condicionado central do prédio. Tudo foi para o chão. 3 meses depois, fizeram uma análise, 3 meses depois, e nesses 3 meses de análise, perceberam que o que aconteceu, que derrubou aquele prédio, foi porque houve um erro no seu fundamento. Houve um erro no seu fundamento. Ou seja, na estrutura para aguentar toda essa armação, aquilo que, os pilares que ninguém vê, não foram feitos da maneira que deveria fazer, pela quantidade de material que tinha. Como eles não aguentaram o peso, eles racharam, quebraram, e tudo veio para baixo. Jesus, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando ele foi fundar o ministério dele, ele se preocupou com o fundamento. Tudo na nossa vida, a gente tem que se preocupar com o fundamento. Não adianta você ter grandes sonhos para o futuro, se hoje você não preparar um alicerce perfeito. Se hoje você não criar estrutura para tudo aquilo que você almeja ou que virá pela frente. Tem pessoas que falam assim, ela é muito forte, já aconteceu tantas coisas com ela, e ela permanece firme. Todo mundo apostava que ela não ia aguentar, porém ela estava aguentando. Por quê? Porque o seu fundamento era forte. Jesus, para fundar a igreja, ele precisava criar um bom alicerce. Por quê? Porque ele não estaria mais ali. Ele iria inaugurar a igreja e não permaneceria com ela. Ele precisava criar estacas que aguentassem tudo, aguentassem o peso. E aí nós vemos 12 homens que foram separados em vários mil. 12 homens que Deus pegou, preparou, instruiu, capacitou, fez com que eles aprendessem tudo e vissem tudo quanto significava o reino. Para que aí sim houvesse entre eles alicerce para sustentar tudo que viria. Então no capítulo 2, ele começa a falar que perguntaram para Pedro, mas o que nós precisamos fazer mediante a tudo que você falou? Pedro tinha acabado de pregar, acabado de falar do arrependimento, porque o alicerce na Bíblia é doutrina. Existem certos tipos de hoje de pregação que não visam mais coisas fundamentais para se criar um crente. Você sabe qual foi o assunto que Jesus mais falou nas suas pregações? Ele falou sobre o inferno. Hoje se prega céu, que você consegue, que você vence, que você já está certo, que nós somos herdeiros do céu, mas Jesus, quando esteve aqui, ele pregou sobre o inferno. A maior pregação de Jesus foi sobre o inferno. Sabe por quê? Porque você não combate inimigo sem saber quem ele é. Por que se fala tanto hoje em céu e esquece que se você não criar raiz, o seu destino não vai ser o céu. Um céu pregado que não segue a doutrina da Bíblia. Muito obrigado, para esse céu eu não quero ir. Porque se precisa aprender que o céu, segundo a Bíblia, é conquistado com força. Como assim com força? O céu é conquistado assim, você tem que aprender a se arrepender. Você tem que aprender não a agir como estivesse arrependido,
você tem que aprender a se arrepender. No momento que você cometeu um erro, a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Parece que hoje, você pregar sobre pecado, você está pregando não a Bíblia. Só que a primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou assim: arrependei-vos. Porque o céu é conquistado com força. Não é você tentar se julgar de que sempre o Senhor vai estar justificando você. Que sempre o Senhor vai estar te dando um empurrãozinho. Afinal de contas, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas mesmo assim, a Bíblia fala: arrependei-vos. A maior pregação de Jesus é sobre o inferno. Se não houver uma conversão, como a Bíblia diz, se não houver fundamento sobre sua vida, você está perdendo o seu tempo aqui dentro. Eu já falei isso em outras pregações, mas a igreja é o pior lugar para você perder o seu tempo, porque você nem aproveita o mundo e nem aproveita e nem vai para o céu. Louvado seja Deus. Só que aqui ele chega, ele começa a ensinar, ele começa a falar, e aí ele vai pregando, e aí chega no 40. Melhor dizendo, antes, ele fala assim: porque para o céu não existe receita. Quando aqueles homens vierem indagar, ele fala assim: no céu não tem receita, você tem que se arrepender. E se arrepender, se batizar. E se batizar, realmente arrependido. E se acontecer, eu estar arrependido e batizar, a Bíblia diz assim: o Espírito Santo vos batizará. Nós não podemos encaixar nada, Charles, que não tem espaço. Eu sempre falo que é muito difícil você tentar colocar São Paulo dentro de Santos. O espaço não vai caber. Por mais que se fosse, não vai caber. Não tem como nós forçarmos o Espírito Santo para ele entrar no local onde a gente não deu espaço para ele entrar. O arrependimento, acima de tudo, é esvaziar de si mesmo. É reconhecer que o seu procedimento, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, seja qual for o problema, não é o que agrada a Deus. Não é o que faz com que Deus consiga se agradar de você. Ah, mas pelo menos eu estou fazendo. Pelo menos eu estou indo na igreja. Engano seu. É exatamente pelo menos e não pelo mais. Porque pelo menos muitos fazem isso lá fora. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida cristã medíocre, aonde nós somos facilmente derrotados. Ontem eu falava na oração lá no monte, e na minha oração, eu movido pelo Espírito Santo, eu falei assim: Senhor, eu não quero, é impossível admitir que o diabo esteja aonde eu estiver e ele não se sinta incomodado com isso. Como? Como o inimigo não se incomodar com você? Como o inimigo não achar ruim porque você está ali? Como entender que ele consiga cultuar Deus junto com você, entre aspas? Ele consiga fazer a mesma coisa que você faz, pasme, com a mesma frieza. Porque tem adorações
só homem vê. Tudo o que fores fazer, a Bíblia diz, faça da melhor maneira. Não sirva a Deus por falta de opção. Você tem opções. Não adore a Deus porque os outros estão adorando. Porque a maior adoração não é com as nossas palavras. Não tem nenhum louvor que você possa fazer, que você possa externar, que vai falar assim para Deus, realmente Ele me adora. Não vai ser nenhuma postura profissional que vai fazer com que Deus receba o que você está fazendo. Eu acho que você tem que mudar a música. Porque a música está botando todo mundo para dormir. Está todo mundo para dormir. Daqui a pouco eu vou terminar a pregação com todo mundo recostado no canto. E aí, em vez de glória a Deus, eu estou ronco. Entendeu? Eu estou ronco. Está todo mundo. A Severina já está assim. A Adriana está assim. Olhei para o lado e você assim. Aí fica difícil. Fica impossível quase. Entendeu? Impossível. É impressionante. Só quem não está ela. Mas aqui fala que todos que receberam aquele apoio, que abraçaram o que os apóstolos falavam, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando esse versículo 52 é muito importante, porque ele fala sobre 4 desses fundamentos. Ele fala sobre 4 fundamentos muito essenciais para a pregação, para se criar estrutura. E a primeira deles, ele fala assim, e perseveravam, ou seja, perseverar não é andar tranquilo, perseverar não é andar de forma cômoda, perseverar não é fazer tudo na maior tranquilidade do mundo. Quando a gente persevera, é quando tudo caminha ao contrário. Tudo tenta fazer você desistir de um propósito. Tudo tenta fazer você simplesmente abandonar. Você olha para todo canto e você não vê nada. Você não vê nada. E às vezes você já até tentou, já falou, você já orientou, você já explicou, às vezes aquela pessoa, aquelas pessoas, ou aquele grupo, aquela, sei lá o que, a família, está vendo a situação. Está vendo e parece que ninguém está conseguindo enxergar. E aí você perseverar é exatamente andar em sentido contrário das ondas, e não no sentido das ondas. Perseverar é você buscar forças para não ser levado. Porque, às vezes, tudo está tentando fazer você. Você vê que nesse caso especificamente, ele fala assim, e perseveravam. Esse perseverar aqui está relacionado à igreja. Perseverar aqui
está fazendo uma conotação. Por quê? Porque quando, especificamente aí, quando Roma percebeu o crescimento, você imagina, gente, a gente não está falando de apenas mão levantada, a gente está falando de 3.000 almas que se converteram com uma única pregação. 3.000 almas, 3.000 pessoas, de uma única vez. Eu nunca vi isso, a não ser quando aconteceu com aquele pregador que me falhou, não, Billy Graham, quando ele, no Maracanã, no Brasil, em 78, ele pregou no Maracanã lotado. O Maracanã estava lotado. E ele pregou para essas 78 pessoas, não, pregou em 78 para, sei lá, 100.000 pessoas. E naquela tática, a pregação dele, 34.000 pessoas aceitaram Jesus. Quando Roma olhava o crescimento da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseguiram de todo o jeito que podiam perseguir. Eles tentaram a todo custo acabar com aquele avanço. Tentaram a todo custo acabar com a possibilidade que aquilo se tornasse numa forma aonde não se haveria mais como fazer. Então a Bíblia coloca sobre várias situações: perseguições, prisões, mortes, câmara de leões, arena de leões, queimados vivos. Se tentou fazer de um tudo para se destruir aquilo que o Senhor havia feito. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam. Ou seja, não importava o que o inimigo falasse, eles perseveravam. Não interessa a dificuldade que eles enfrentassem, eles perseveravam. Mas se fosse a morte, perseveravam. Mas e as prisões? Perseveravam. Mas tudo andando contrário, eles perseveravam. Ou seja, mesmo na maior dificuldade, eles enfrentavam tudo o que precisasse enfrentar em prol da igreja. Sim ou não? Em prol da igreja. Em prol da palavra, em prol daquilo que Jesus havia feito. Eles aprenderam, através dos apóstolos, a necessidade, o valor disso aqui. Disso aqui. O valor da igreja. A igreja não é um clube social. A igreja não é uma casa de eventos. A igreja não é um local legal de ir. Não é reunião de turma. A igreja, ela é um lugar santo. Não santo na concepção que nós costumamos a ter. A concepção hebraica, ela é um agios. O que é? Algo separado para Deus. Quando Abraão falou assim, sede santos, como eu sou santo, nem Abraão era santo, e nem ele ia pedir santidade comparado à santidade de Deus. Quando ele falava sobre santidade, ele falava assim: sejam separados, sejam entregues, sejam voluntários, sejam amantes de Deus, sejam fiéis a Deus, se separem para Deus, não vivam como o mundo vive, não façam como eles fazem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo desagrada a Deus. Ame a igreja, ame a palavra, ame o Espírito Santo,
ame a Deus sobre qualquer coisa. Seja totalmente entregue nas mãos do Senhor. Não viva um evangelho de comadre. Não viva. Percebam quando o Espírito Santo estiver no lugar. Percebam quando algo foi iniciado que não falta. Às vezes nós agimos tão neciamente que a gente não percebe que Deus está vendo tudo, contemplando tudo. E de tudo nós vamos fazer jus. Então eles falam aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é a mesma coisa que ele fala assim, e eles perseveravam o quê? Vivendo e fazendo viver através da palavra. Ou seja, se a palavra diz, ela diz. E se a palavra não diz? Ela não diz. Se a palavra mandar eu ir, eu. Se ela mandar eu ficar, eu. Se ela mandar eu fazer, eu. Se ela mandar não fazer. Não basta só conhecermos a palavra, se a palavra não modificar a nossa maneira de agir. A palavra ela é viva. A palavra ela é viva. Nós que não podemos nos comportar que nem mortos. Porque a palavra é viva. Eu sempre digo que tudo que nós iniciamos para Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele atende. Quando nós iniciamos esse culto aqui, Ele espera ser cultuado. Quando a Bíblia foi aberta, Ele espera que quem esteja aqui esteja para ouvir. Não é? Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra. O segundo alicerce fala que eles perseveravam na comunhão. Na comunhão. Louvado seja Deus. Um dia eu aprendo a mexer nisso aqui direitinho. Prometo para vocês. E a palavra comunhão, no grego, é a palavra koinonia, que é estar sempre junto, né? É partilhar a vida, é carregar as cargas um do outro, é viver em unidade. Koinonia é assim, é como diz Isaías, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa comunhão é assim, ó, como a palavra diz, né? Primeiro eles seguiam a palavra, então tudo que a palavra dizia era exatamente o que eles iam viver. E a palavra falava assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. A palavra diz assim, é para chorar com os que choram e para se alegrar com os que se alegram. A palavra diz, você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar ao seu irmão a quem você vê. O que quer, a Bíblia diz assim, ó, o que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro por eles. Então a Bíblia, em todo o seu contexto, ela fala assim, você não adora a Deus se maltrata seu irmão. A Bíblia diz assim, se você vier oferecer algo a Ele, fazer o seu culto a Deus, e você lembrar que tem uma dívida com o teu irmão, deixa a oferta ali, vai até teu irmão e te acerta com ele. Koinonia, comunhão, união. Vai a ele, se acerta com ele. Mas eu vim cultuar tu, Senhor, mas tu não cultua a mim.
devendo ao teu irmão. Eu não aceito adoração a quem não sabe respeitar a autoridade. A Bíblia diz que nós somos um cônsculo do outro. Deus nos criou sozinhos. Quando ele criou o homem, a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea. Ele já criou uma baseado numa união. Não servimos a Deus sozinho. A tua adoração nunca será perfeita. Paulo falou assim, olha, a ninguém devais nada, a não ser o amor. A ninguém devais nada. Ou seja, não deva perdão. Não deva pedir desculpa. Não deva uma ajuda. A Bíblia disse assim, Jesus falou assim, olha, eu estive nu e tu não me vestistes. Eu estive doente e não me visitastes. Eu estive sede e não me deste beber. Eu tive fome e não me deste comer. Isso são passagens bíblicas que era o primeiro alicerce deles. Eles viviam na doutrina dos apóstolos. Aí, baseado na doutrina, eles aprenderam que a comunhão é bíblico. Nada pode nos separar um dos outros. E a Bíblia coloca assim, ó, a única dívida que você não vai conseguir pagar para o outro é o amor. Porque ele falou assim, a ninguém devais nada a não ser amor. Então é uma dívida que você vai conseguir pagar? Ah, Senhor, eu já amei, agora eu odeio, porque eu já amei. Não, você vai ter que amar o tempo inteiro. Assim como existem vários tipos de amores, existem também tipos de santidade. E quando ele pede assim, sede santos, sedes observadores da palavra. Aprendam com a palavra. Então a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela se mantinha firme e fiel à palavra. E a palavra dizia assim, você tem que amar o teu irmão. Mandamento. Decálogo. Fala assim, ó. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Comunhão. Amarás a ti como ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Então, o primeiro pilar é o pilar do conhecimento. Doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, relacionamento. Comunhão. A Bíblia nos diz como nós temos que agir frente ao nosso até inimigo. Jesus falou assim, ó, amar a quem vos ama não tem proveito nenhum. Você só amar a quem fala de amor para você, fácil demais. Eu quero ver você amar os teus inimigos, como a Bíblia diz. Aí assim, ame os vossos inimigos. Por quê? Porque amar a quem nos ama é fácil. O difícil e o viver a palavra é amar o... Jesus na cruz do Calvário, ele deu uma demonstração desse amor, quando ele lá, nu, cuspido, humilhado, ele olhou para aquele povo todo que tinha sentenciado ele, que tinha colocado ele naquela situação, e ele olhou, e ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que faz. Às vezes, nós condenamos tanto uma atitude de uma pessoa, como se nós não fôssemos capazes
de fazer a mesma coisa que ela fez. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a mesma régua com que você mede, mede quem? O teu irmão. Será a mesma régua com que você vai ser medido. Porque Deus não faz acepção. Primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, relacionamento. Nós temos que entender que a Bíblia diz assim, ó, quem está de pé, cuide para que não caia. Então diga para o seu irmão assim, todos, para ensaiar foi bom, diga assim, todos são passivos de cair. Então por que condenar tanto uma queda? Um erro do teu irmão. Por que massificar uma ligeira falta de fé ou uma fraqueza que aquela pessoa está falando, está pensando, está passando, como se nós fôssemos suficientemente fortes em todo o campo da nossa vida? Tem coisas que não tem o mínimo de chance de abalar você. Sabe por quê? Porque não é o teu gigante. Agora, o teu gigante é capaz de fazer você esmurecer. Glorifica a Deus, chat, você está tendo mais atenção do que eu. Glorifica a Deus. Estão mais preocupados com você do que o que eu estou falando aqui. Então, glorifica a Deus, está chamando a atenção, está sendo ótimo. Entendeu? Aí o primeiro relacionamento, primeiro pilar, conhecimento. Segundo, relacionamento. Terceiro pilar que sustentava a igreja primitiva, pilar da aliança. Qual era esse pilar da aliança? O pilar da aliança era quando ele falava assim, e no partir do pão. Nós falamos na ceia, de que Jesus, tendo dado graça, ele pegou o pão, e o que ele fez? Ele partiu o pão e falou assim, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Quando a Bíblia fala que eles eram perseverantes no partir do pão, é que eles caminhavam dentro daquele pacto de aliança que Cristo havia falado. Eles continuavam ceando em lembrança e em memória de Cristo, todos juntos, no processo e valorização da aliança. A aliança que foi feita através do corpo e do sangue. Lembra que nós comentamos na vigília? Ou na ceia? Então eles continuaram mantendo esse ritmo. Paulo cita em Coríntios 11, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E naquela noite que ele falou isso, a igreja estava reunida, e eles estavam reunidos apenas para fazer lembrança da aliança. Hoje, o que nós fazemos na nossa ceia, quando a gente se reúne todos para ceiar aqui, e fazemos aquela cerimônia da ceia, nós cumprimos exatamente o que a igreja primitiva fazia, partir do pão. Quando a gente vê aqui partir do pão, a gente imagina assim, eles estavam dando donativos para os pobres. Não, o partir do pão era o pacto da aliança, é manter acesa que nós temos que fazer isso até o momento em que ele venha. Versículo 28 de 1 Coríntios 11, e fazer isso em memória de mim até que ele venha. Então o pacto da aliança é um pacto da memória. Só que todos, para haver um fortalecimento, todos faziam tudo juntos, porque aí um lembrava para o outro de que nós estamos sobre um pacto. Sim ou não? Então o pacto, o terceiro pilar, era o pilar da aliança.
E esse pilar, só para fazer uma analogia, uma ponte, esse pilar é aquele momento em que a gente está sobre uma ponte, andando sobre uma ponte, e a gente olha aquele tamanho de ponte, tão grande, levando tantas toneladas de carro, fora as toneladas que ela já tem, né? Que é uma ponte, vamos colocar assim, a ponte Rio-Niterói, né? É gigante, ela tem 16 quilômetros de ponte. Ela é enorme, ela cruza praticamente a Baía do Rio de Janeiro toda. E ela é enorme. Você passa um tempo enorme sobre aquela ponte até você conseguir chegar no final dela. Dela você vê toda a Bahia e todo o Porto do Rio de Janeiro. Aí você vai passando aquela ponte, e aquela ponte, ela está susceptível a ventos, à força das correntezas, sim ou não? Ela tem um peso enorme dela, ainda tem um peso enorme sobre ela. Então, para que você faça uma analogia do que é esse pilar da aliança que eles faziam, é que eles, quando é mais ou menos como você estiver nessa ponte, está andando com o seu carro lá, aí você começa a olhar o que você já andou na ponte, o tanto que dá falta para andar, e você vê aqueles carros todos passando, aqueles ônibus todos passando, e aí você fala assim, você para pensar e fala assim, o que está fazendo essa ponte ficar em pé? Com tanto peso próprio, com tanto peso em cima dela, com tantas reações climáticas sobre ela, tantas reações naturais, né? Água batendo, maré, como que ela consegue ficar de pé? Pergunte para você assim, ó, o que tem feito você ficar de pé? Com tanta luta que você já passou, com tanta luta que você passa, e por todas as vezes aquele prognóstico ruim do que provavelmente você passará, ou que pelo menos tem uma chance. O que está mantendo você em pé? Quando eles faziam essa analogia, e quando a gente pensa na ponte, a gente logo lembra assim, não, essa ponte só está de pé, porque ela tem uma base forte, dentro da água, que faz com que ela não ceda. A base foi preparada para sustentar tudo que se levaria. A nossa base se chama Jesus. Esse é o pilar da aliança. Jesus é a memória dele, porque ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele prometeu que nós não estaríamos perdidos. Ele prometeu assim, ó, vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas fica tranquilo, porque tu não vai ser atingido. Mas o vento está soprando forte, tu não vai ser atingido. Ah, Senhor, mas esse problema é terrível. Mas tu não vai ser? Bendito seja Deus. É essa confiança que ninguém vê, mas que foi assim como a base da ponte, foi colocado dentro de você. As pessoas não podem ver a tua fé. Mas, assim como a gente não vê a base de uma ponte, mas a gente tem certeza que a base foi bem feita, porque a ponte está de pé, do mesmo jeito, as pessoas não podem ver a tua fé e nem medi-la, mas por você estar em pé, por você estar firme, por você estar fixo, nós podemos ter certeza de que existe uma base em você, chamada Jesus, que é suficientemente capaz de te manter de pé. É o pilar da aliança. A Bíblia diz assim, ó, que nós temos um advogado no céu, a saber, Jesus. Jesus, que intercede por nós. Amém ou não amém?
E o segundo e o último pilar, o primeiro pilar qual que é? O primeiro pilar é o pilar do conhecimento. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, o pilar do relacionamento, comunhão. Eles falam assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, pilar do relacionamento. Terceiro pilar, o pilar da aliança e no partir do pão. Eles mantinham a ceia entre eles. Paulo falou assim, esperai um pelos outros. Por quê? Porque o primeiro que foi falado foi a comunhão. Não existe partir do pão sem comunhão. Pasmem, queridos, que eu vou falar para você. A gente acha que só peca contra Deus. Mas a Bíblia diz que você pode pecar sim contra o teu irmão. Por quê? Porque o pecado no grego é sino. No hebraico é sino. E sino significa errar o alvo. Se Deus falou que nós tínhamos que amar ao próximo como a nós mesmos, pelo menos eu nunca vi, como é que eu encarei uma pessoa que discute com ela mesma, que fica magoada a tal ponto de si mesma, que não consegue perdoar a si mesma. Isso, na literatura psiquiátrica, é um princípio da loucura. Aquela pessoa que não consegue se perdoar entra no princípio da loucura. Porque nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. Então o nosso relacionamento tem que ser com alguém fora de nós. Se você não consegue perdoar. E o terceiro e o quarto pilar é o pilar da dependência. Qual seria o pilar da dependência? É o pilar do, quando ele fala aqui, ó, partir pão e nas orações. Ontem o irmão falava no monte, ele falava assim, nós estamos acostumados a só orar quando nós precisamos de algo, sim ou não? Dificilmente a gente faz uma oração só para agradecer o que Deus já tem feito. Na maioria das vezes, a gente costuma a só nos dirigir em oração quando nós estamos precisando de algo. E realmente a oração é para isso. Inúmeras orações que foram feitas na Bíblia só foram feitas porque se havia uma necessidade. Então, se nós recorremos a Deus em oração, nós estamos dizendo para Deus o quê? Que nós somos dependentes. Não há mais o que ser feito, não há mais o que ser falado. Orar a Deus é mostrar a Ele que Ele é o nosso Senhor. Que nós reconhecemos que sem Ele não há nada que possamos fazer. Oração não é falar com parede. Oração não é jogar a conversa fora. A Bíblia diz que oração é falar com Deus. E nas nossas orações, nossas petições, a gente costuma a externar para Deus aquilo que nós não podemos mais fazer. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, para mim não está dando. Senhor, nós precisamos que Tu nos socorra. O salmista falou assim, elevo meus olhos para o monte. E aí ele pergunta, de onde vai me vir o socorro? Aí ele mesmo fala, o nosso socorro vem do Senhor, que fez. Louvado seja Deus, que fez os céus e a terra. Então, o quarto e último pilar da igreja primitiva se chamava pilar da dependência. Eles eram unânimes em oração, porque eles sabiam que eles eram todos dependentes de Deus. Eles aprenderam, lá no primeiro pilar, do conhecimento, que eles precisavam do pilar da comunhão, relacionamento, que eles precisavam do pilar da aliança,
que era o partir do pão. E eles precisavam mais ainda, para tudo isso, o pilar da dependência de Deus. A Bíblia constantemente nos lembra que sem Ele, nada podemos fazer. E esse nada podemos fazer não é no campo do impossível, é no campo até do impossível. Ontem, lá também no monte, que foi muito marcante, o irmão falou assim, a gente pede tanta coisa para Deus, esquece de agradecer, por exemplo, numa coisa tão simples, que é respirar. E eu falei naquela época, lá também no monte, eu falei assim, que Deus, para nos destruir, Charles, não precisava de muita coisa não. Era só Ele mandar o ar se ausentar. Sai da terra. Nós morreríamos instantaneamente, em poucos minutos. Em poucos minutos. Morreríamos instantaneamente quase. Porque nós necessitamos do ar. Se Deus mantém o ar aqui, pela sua força, e com esse ar mantido aqui, nós estamos todos vivos, então nós somos dependentes de Deus. O quarto pilar que você tem que reconhecer na sua vida é a sua dependência de Deus. Amém? E é óbvio, vou fazer outra analogia bem rápida. No capítulo final, aqui no versículo final do 47, ele fala assim, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Aí está aqui, ó, e todos os dias, acrescentava quem? O Senhor. Ao quê? A igreja, aqueles quem? Que haveriam de si? Aqueles que haveriam de se salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Isso só acontecia porque na vida da igreja, Elaine, tinha os 4 pilares bem vistos. Os 4 pilares bem notados. Deus olhava os 4 pilares, se agradava e fazia a igreja prosperar. Eu quero dizer para você, ó, se você guardar na sua vida, se você alicerçar a sua vida, dentro do pilar do conhecimento, dentro do pilar do reconhecimento, dentro do pilar da aliança, e dentro do pilar da dependência, tudo quanto for para a tua vida, Deus vai trazer. Para a igreja, salvação de almas. Para a tua vida, as bênçãos e os teus sonhos. Deus ia acrescentando à igreja, da mesma maneira que Deus vai acrescentar na sua vida. Amém? Porque todo o efetuar aqui pertence a quem? A Deus. Amém ou não amém? Pertence a Deus. Não existe, queridos, possibilidade nenhuma de você servir a Deus sem fundamento. Deus é o fundamento, amém? Deus tem que ser o nosso fundamento? Sim. Mas você notou que desses fundamentos, só um vinha de Deus? E os outros 3? Eram construídos em quem? Em você. São efeitos da primeiro fundamento, da primeira pilastra. Foram surgidos através do conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade, hoje mesmo eu falava para um rapaz, eu falava assim, nós não somos capazes de fazer nada para Deus. Porque às vezes, porque não temos capacidade nem de controlar a nós mesmos. Porque no fundo, nós reconhecemos que não temos como fazer nada para Deus, e até o básico de você conseguir encontrar a si mesmo, não. Então ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, e nem de maneira que voluntária, porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Amém? Vamos colocar de pé.